Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será especiação. Os conceitos de espécie. Há vários conceitos de espécie. Os sistemas de nomeação e classificação baseiam-se nos graus de similaridades entre os organismos. Um desafio é um sistema de nomeação e classificação da diversidade da vida que reflita com precisão a história evolutiva dos organismos e não apenas as suas similaridades. As espécies formam uma fronteira limitante da propagação de alelos. Assim, diferentes espécies seguem diferentes trajetórias evolutivas e, portanto, a essência da especiação é a ausência de fluxo gênico. Então, pessoal, a especiação é o processo evolutivo pelo qual as populações de uma espécie evoluem para se tornarem espécies distintas. Assim, embora haja conceitos diferentes de espécies, todos eles são concordantes em que as espécies são unidades evolutivas independentes que estão isoladas por falta de fluxo gênico, mas cada um deles utiliza critérios diferentes para determinar que a independência esteja efetivamente ocorrendo, como será visto nos próximos slides. Então, pessoal, aqui nós temos o conceito de morfoespécie. As espécies são denominadas com base em semelhanças e diferenças morfológicas, ou seja, com base na análise cuidadosa das características fenotípicas. Esse conceito pode ser difícil de aplicar a grupos com poucas características morfológicas mensuráveis para avaliar. Nesse caso aí nós temos bactérias, fungos e etc. Aos fósseis e às espécies crípticas. No caso dos fósseis, a falta de registro dos tecidos moles dos organismos que poderiam ser úteis na classificação das espécies é limitada por esse conceito. Lembrando que as espécies crípticas são espécies morfologicamente indistinguíveis, mas divergentes quanto ao canto, aos chamados, aos odores e a outras características. O conceito biológico de espécie. As espécies são denominadas com base no isolamento reprodutivo, o critério de identificação da independência evolutiva. Neste conceito, pessoal, as populações de organismos que não hibridizam regularmente na natureza ou se quando fazem são incapazes de produzir prole fértil, são consideradas de espécies diferentes. O isolamento reprodutivo, de fato, garante a ausência de fluxo gênico, o que garante a independência evolutiva de uma espécie. Entretanto, esse conceito não
pode ser usado para as formas fósseis. No caso dos fósseis, pelo fato dos organismos representados pelos vestígios não estarem mais vivos. E é irrelevante para populações assexuadas. No caso de bactérias, por exemplo, elas não se reproduzem sexuadamente por meio de gametas, e sim por um processo chamado de cisparidade. Então aqui nós temos um caso, né, de uma imagem mostrando a reprodução assexuada em bactéria. O conceito filogenético de espécie. As espécies são denominadas com base na monofilia, ou seja, o critério de identificação de espécies é a monofilia. As espécies são identificadas estimando-se a filogenia de populações estreitamente relacionadas e encontrando os menores grupos monofiléticos. Os grupos monofiléticos, pessoal, são definidos como linhagens que contêm todos os descendentes conhecidos de um ancestral comum. Essa abordagem pode ser aplicada a qualquer tipo de organismo, nesse caso aí, organismos de reprodução sexuada, de reprodução assexuada, ou mesmo fóssil, pessoal. E também de ser testável com base nas diferenças estatisticamente significativas. Só não é muito fácil de colocar em prática, pois exige quantidades significativas de tempo, dinheiro e análises cuidadosas. Espécies filogenéticas. Os táxons designados de A a G, aqui na filogenia, pessoal, representam populações e são os menores grupos monofiléticos da árvore e representam espécies diferentes. Então, isso aqui é uma representação didática dessa abordagem do conceito filogenético de espécie, pessoal. Logo, os táxons marcados de A a G nas pontas desta filogenia representam espécies diferentes, como nós podemos estar observando aí na imagem. Os grupos indicados como B1, B2, B3 representam populações da mesma espécie, nesse caso aqui a espécie B, pessoal, como vocês podem estar olhando no detalhe. E o fato de existir essas diferentes populações formando um grupo para uma espécie, como por exemplo nós temos B, nós temos E e nós temos aqui em G, se deve ao fato de essas populações nessa genealogia não poderem ser claramente definidas por meio de características únicas, derivadas, pessoal. Assim, para serem chamadas de espécies filogenéticas separadas, as populações devem ter ficado evolutivamente separadas durante um tempo suficiente para permitir a evolução das características diagnósticas. E dessa forma, as populações de uma mesma espécie compartilharam as características derivadas que as distinguem das populações de outras espécies, pessoal. Cada conceito de espécie tem suas vantagens e desvantagens. O uso de um critério único e universal de identificação de espécies não parece ser provável, pois apresentam pontos positivos e negativos
para o seu uso de forma generalizada. Assim, os principais conceitos de espécie são produtivos quando aplicados em situações apropriadas. Dessa forma, as espécies podem ser identificadas por características morfológicas distintivas, por isolamento reprodutivo e ou por independência filogenética. O uso de conceitos diferentes de espécie em copépodes marinhos. Com base no conceito de morfoespécie, as populações de Eurythemora affinis, encontradas nas costas da Ásia, da Europa e da América do Norte, são pertencentes a uma única espécie. Pessoal, os copépodes são pequenos crustáceos abundantes nos oceanos e a Eurythemora affinis é uma habitante comum do ambiente costeiro em todo o mundo. Então aqui vocês têm uma imagem de um espécime dessa espécie, pessoal. Então, para testar essa hipótese que nós podemos observar aqui em cima no título, ok? Foi coletado Eurythemora affinis de um grande número de locais em todo o hemisfério norte, como nós podemos observar aqui, Europa, Japão, entre outros locais, para avaliar se alguma das 38 populações amostradas representavam uma espécie diferente pelo conceito biológico de espécie. Foi avaliado a capacidade de cruzamento e prole fértil. Para o conceito filogenético de espécie, foi sequenciado e analisado a sequência de 2 genes para estimar as relações evolutivas. E a filogenia mostra que há pelo menos 8 espécies diferentes, como nós podemos contar aqui, pessoal, esse número. E cada uma ocupando uma área geográfica distinta. E as populações de diferentes espécies filogenéticas são incapazes de produzir prole fértil e assim estão isoladas reprodutivamente, pessoal. Portanto, pelos conceitos biológico de espécie e filogenético, essas populações são de diferentes espécies. Assim, de modo geral, uma espécie pode ser definida como um grupo de populações que intercruzam e que é evolutivamente independente de outras populações. Etapas do processo de especiação. De forma simplificada, o processo de especiação envolve isolamento genético, que se refere à separação física ou às mudanças nos complementos cromossômicos que podem reduzir ou cessar o fluxo gênico entre populações. Divergência de características, tais como o sistema de cruzamento ou o uso de habitats. Isolamento reprodutivo, quando essas populações diferenciadas voltassem a entrar em contato físico, o chamado contato secundário, e não fossem mais capazes de se reproduzirem entre si, pessoal. Nos próximos slides será analisado de forma mais detalhada cada uma dessas etapas. Mecanismos de isolamento genético. Especiação alopátrica.
Na especiação alopátrica, o isolamento físico cria uma barreira efetiva ao fluxogênico. A palavra alopátrico, pessoal, significa país ou pátria diferente. Dessa forma, o isolamento geográfico produz isolamento reprodutivo e daí isolamento genético. Em muitos casos, o isolamento geográfico foi um desencadeador importante da divergência genética e ecológica, pessoal. Então, aqui nós temos um exemplo. Espécies de Pheocyticus que podem ter surgido por especiação alopátrica. Então, nós temos aqui Pheocyticus melanocephalus, encontrado no oeste dos Estados Unidos, que no caso é essa espécie bem aqui à esquerda no vídeo de vocês, e Pheocyticus ludovicanus, encontrado no leste dos Estados Unidos. São exemplos de espécies que podem ter evoluído por especiação alopátrica. O isolamento físico como uma barreira ao fluxogênico. O isolamento geográfico pode ocorrer por meio de dispersão e colonização de novos habitats, eventos de vicariância, em que uma amplitude geográfica existente é fragmentada pelo surgimento de uma nova barreira física, como nós veremos no próximo slide. Então, pessoal, aqui nós temos os mecanismos de isolamento geográfico. No diagrama de dispersão, que é esse aqui, pessoal, as setas indicam a movimentação dos indivíduos. Nesse caso aqui, essas setas, como vocês podem estar observando. E neste caso, o deslocamento desses indivíduos para novas áreas ou territórios com possibilidade de mudanças nas condições de sobrevivência. Assim, os indivíduos que se dispersaram podem estabelecer uma nova população, o que é conhecido como evento fundador. No diagrama de vicariância, que é essa imagem aqui embaixo, as setas indicam o estabelecimento de uma barreira física, pessoal. Então, neste outro caso, os indivíduos não migram para outros ambientes, mas ocorre a formação, como vocês podem estar observando, do isolamento físico por algum tipo de barreira, como um rio, uma geleira, etc., criando duas ou mais distribuições isoladas e desencorajam ou impedem o fluxogênico entre elas, pessoal. Evidências de especiação por eventos de dispersão e colonização. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo real de como o isolamento geográfico pode contribuir com a formação de novas espécies, nesse caso através de dispersão e colonização. Assim, a dispersão para novos habitats desencadeou a especiação em moscas havaianas, nesse exemplo aqui. Então, há uma grande diversidade de espécies de drosófilas encontradas no Havaí, que são nitidamente diversas em tamanho corporal, coloração de asas e outras características, compreendendo cerca de 1000 espécies. Nas imagens à direita, podemos ver alguns espécimes representantes, pessoal, e notem nitidamente as diferenças morfológicas que existem, por exemplo, entre esses indivíduos aí de espécies diferentes. As ilhas havaianas, pessoal,
elas fazem parte de um arquipélago produzidas pela ação do vulcanismo, cuja ilha mais recente é a do Havaí. Então, as 5 espécies, pessoal, de Drosophila da filogenia, construída com base na análise de genes mitocondriais e nucleares, constituem um grupo estreitamente relacionado. Note que a sequência dos ramos da filogenia do mais antigo, pessoal, para o mais recente corresponde à sequência de formação das ilhas, pessoal, da mais antiga para a mais recente. Esse padrão é concordante com a hipótese de que, pelo menos, alguns dos eventos de especiação neste grupo resultaram da formação das ilhas. Assim, a dispersão para novos ambientes mostrou-se um mecanismo geral para a iniciação da especiação. Evidências de especiação por evento de vicariância. As populações do camarão-pistola de cada lado do istmo do Panamá sofreram especiação. Então, pessoal, as evidências geológicas estabeleceram que o istmo do Panamá, como vocês estão observando aqui nessas duas imagens, se fechou há cerca de 3 milhões de anos, pessoal, quando o istmo surgiu e criou uma ponte de terra entre as Américas do Norte e do Sul, pessoal. E as populações de organismos marinhos ficaram separadas no lado Atlântico e no Pacífico. Nós podemos observar aqui, olha, o Oceano Pacífico um pouco mais embaixo. E do outro lado, o Oceano Atlântico, pessoal. Como nós podemos estar observando aqui nas imagens. E para saber se houve especiação por vicariância entre as populações marinhas separadas, pois note que esses indivíduos não migraram para outras regiões, e sim surgiu, como vocês podem estar observando na imagem, uma barreira física, que nesse caso é o Istmo do Panamá. Observem aqui no detalhe e um pouco mais acima também, né, que impediu o fluxo gênico entre os indivíduos das populações separadas, ok? Então, foi realizada uma análise da sequência de DNA mitocondrial de populações do camarão-pistola, cujo gênero é o Alpheus, pessoal. Então, aqui nós podemos observar um espécime da espécie Alpheus moleato. Assim, a filogenia desses camarões foi criada para 7 pares de espécies estreitamente relacionadas, mas incapazes de gerar descendentes férteis, e confirmou a especiação por evento de vicariância, pessoal, como pode ser visto na imagem. Então, as espécies morfologicamente irmãs não denominadas, como nós podemos observar aqui, ok, são numeradas e identificadas por sua localização, por exemplo, no Pacífico ou Caribenho. Então, nós temos aqui, olha, Pacífico, número 3, e Caribenho, número 3, ok? Os apóstrofes, nesse caso aqui, olha, no detalhe, depois de alguns dos números, indicam espécies crípticas, distinguidas por meio de diferenças de sequências, pessoal. Além disso, a formação dessas espécies foi um processo gradual que ocorreu à medida que a barreira física, neste caso o Istmo do Panamá, ia se formando. Com os pares de espécies de águas profundas
nesse caso aqui, né, 6 e 7, observem aqui, olha, no detalhe, 6, né, e 7, bem aqui para vocês observarem, tendo sido formadas há mais tempo, pessoal, do que as espécies de águas mais rasas, como, por exemplo, as de número 1, aqui no detalhe para vocês, e também as de número 4, pessoal. Especiação simpátrica é o processo de isolamento reprodutivo entre subpopulações que habitam o mesmo território, de modo que essas populações se tornam espécies diferentes. De acordo com essa hipótese, pessoal, diferentes indivíduos dentro de uma mesma espécie, como nós podemos observar aqui nessa representação didática, especializam-se na ocupação de diferentes componentes do ambiente, ao procurar e utilizar habitats específicos em uma área geográfica, como nós podemos observar aqui. Então, populações diferentes atingem separação física e adaptativa suficiente para que as barreiras reprodutivas evoluam. Então, de fato, também é um processo muito importante. Então, notem aqui na legenda, né, a etapa número 1, nós temos uma população de organismos, né, que habita um território. Aqui na etapa 2, formam-se subpopulações na ausência de barreiras geográficas e começam a se diferenciar geneticamente, como nós podemos observar aqui nessa representação didática. E, por último, a diferenciação genética causa isolamento reprodutivo entre as subpopulações. Cada subpopulação torna-se, então, pessoal, uma espécie distinta. Então, aqui nós temos um exemplo. Os peixes da família Cotidae do lago Baikal, produtos de especiação que ocorreu em um mesmo lago. Então, pessoal, o lago Baikal, na Sibéria, contém muitas espécies diferentes de peixes que não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo e que provavelmente surgiram por especiação simpátrica. Alterações cromossômicas como uma barreira ao fluxo gênico. Então, a especiação pode ocorrer na ausência de isolamento físico entre populações por causa das mutações que geram uma barreira ao fluxo gênico. Ou seja, mesmo nas populações onde os indivíduos não estão separados por algum tipo de barreira física, é possível ocorrer a interrupção no fluxo gênico por causa de eventos de mutação. As mudanças no número de cromossomos podem isolar geneticamente as populações. Isso pode acontecer, pessoal, por causa da formação de organismos poliploides, como triploides, gerando indivíduos incapazes de se reproduzirem com outros diploides da população original para gerar descendentes férteis, por causa de problemas com a meiose e com a formação dos gametas. Assim, a especiação desencadeada por mudanças no número de cromossomos foi especialmente importante em plantas, nas quais 2 a 4% derivam diretamente de eventos de poliploidização, como algumas novas espécies no gênero Senécio, que nós podemos observar aqui na imagem, e, embora com menos frequência, mas até mesmo em animais, como novas espécies de peixes no gênero Barbos.
Mecanismos de divergência. A divergência como continuidade do processo de especiação. Então, pessoal, após o fluxo gênico ter sido reduzido ou interrompido entre as populações isoladas por causa da dispersão, vicariância e ou poliploidização, outros mecanismos contribuem para aumentar a divergência de características e, dessa forma, assegurar a continuidade do processo de especiação. Então, vamos analisar alguns deles agora. Primeiro seria aqui deriva genética. Os principais efeitos da deriva genética são a fixação aleatória de alelos e a perda de alelos ao acaso. Lembrando, pessoal, que deriva genética é uma mudança nas frequências dos alelos de uma população proveniente de um erro de amostragem, quando da extração dos gametas do conjunto gênico para formar os zigotos, e da variação ao acaso na sobrevivência e ou no sucesso reprodutivo. E ela resulta em evolução não adaptativa. Então, isso é muito importante não esquecer. A deriva genética pode produzir rápida divergência genética em pequenas populações isoladas. Deriva genética tem um efeito maior em populações pequenas do que em populações grandes e, geralmente, os eventos de dispersão, vicariância e poliploidia formam populações com pequeno número de indivíduos, sobre os quais a deriva genética tem grande influência sobre a frequência dos alelos, pessoal, pois leva a uma perda aleatória de alelos e a fixação aleatória de alelos já existentes e novos. Como resultado, a população isolada deve apresentar uma rápida divergência genética quando comparada à população ancestral. Mas, para a deriva mudar as frequências alélicas de fato, a população fundadora, pessoal, deve ser extremamente pequena por um período longo de tempo e não curto de tempo, o chamado gargalo de garrafa. No fenômeno do gargalo de garrafa, somente alelos muito raros tendem a ser perdidos por meio de deriva, que ocorre devido à população pequena ter ficado pouco tempo isolada, pessoal. Seleção natural. A seleção natural pode levar à divergência também quando uma das populações ocupa um novo ambiente ou utiliza um novo recurso. Assim, a seleção natural pode fazer com que as populações sofram divergência em função das preferências alimentares, dos habitats utilizados ou de outras diferenças ecológicas. Além disso, a seleção natural está sendo reconhecida como a mais importante força promotora da divergência entre populações, quando comparada à deriva genética, por exemplo, pessoal. Divergência por seleção natural. Na América do Norte, as populações de ragoletes pulmonella estão divergindo em espécies especialistas em parasitar os frutos da macieira, à esquerda, aqui na imagem do vídeo de vocês, ou do piuriteiro, à direita no detalhe, pessoal.
os piuriteiros e a mosca Ragoletes pomonella, que vocês estão observando aí nas imagens, pessoal, são nativos da América do Norte. Mas as macieiras, nós podemos observar aqui, né, um detalhe, uma parte de uma maçã, pessoal, foram introduzidas da Europa há menos de 300 anos na América do Norte. Assim, essas moscas trocaram de hospedeiro recentemente. E para saber se essas populações que possuem hábitos alimentares diferentes representam dois grupos de moscas geneticamente distintos, foram analisados os alelos de 6 enzimas diferentes de moscas coletadas em piuritos e também em maçãs. E os resultados indicam diferenças estatisticamente significativas quanto às frequências desses alelos entre esses dois grupos. E isso foi possível porque as moscas da maçã e do piurito estão isoladas pelas diferentes espécies de hospedeiros, pois, como os cruzamentos se dão nos frutos, pessoal, essa preferência de habitat deve resultar em acasalamentos intensamente não aleatórios. Além disso, pessoal, há mudanças nas frequências de certos alelos nas moscas que, favorecidos com temperaturas mais altas ou baixas, causadas por diferenças na época do amadurecimento das maçãs ou dos piuritos, respectivamente, a que estão submetidas as larvas das moscas, pessoal. E esse gráfico que vocês estão observando mostra as frequências de um alelo chamado de ANCON 295, observe aqui no detalhe, em populações de pupas das moscas do piurito que chegaram a emergir como adultas em função do número de dias de temperaturas quentes que a pupa experimentou. Então, você nota aqui nesse eixo o número de dias de exposição das pupas a temperaturas quentes antes do inverno, e aqui nesse outro eixo a frequência do alelo nos adultos sobreviventes. Nesse caso aqui, desse alelo, o ANCO 295, e a frequência dele nas raças de moscas do piurito, observe aqui no detalhe, e aqui a frequência desse alelo na raça de moscas da maçã, pessoal. Na população que passou por um período prolongado de dias quentes, semelhantes ao regime que é natural para as moscas da maçã, as frequências alélicas se aproximaram das que são observadas nas populações naturais de moscas da maçã, que nós podemos observar aqui através do gráfico, pessoal. Então, isso é bem evidente. Ou seja, quanto maior o tempo em dias de exposição a temperaturas altas, notem aqui no detalhe, né, que as pupas coletadas nos piuriteiros permaneceram, menor é a frequência do alelo ANCO 295, como nós podemos notar aí na imagem, nos adultos que sobreviveram, pessoal. Então, isso é muito importante notarmos, indicando que esse alelo é favorecido por temperaturas mais baixas, justamente as condições em que as larvas da mosca do piuriteiro estão submetidas na natureza, pessoal. Assim, pessoal, a seleção natural criou dois grupos de moscas, como nós podemos observar aqui nessas imagens, ok?
com base na preferência por fontes alimentares diferentes, sobre os quais a seleção natural agiu favorecendo o aumento da sua frequência. Então, nós podemos notar aqui, né, que as moscas do piurito que mudaram para as maçãs tinham alelos, pessoal, que lhes permitiam progredir em temperaturas quentes. Seleção sexual. A seleção sexual é uma forma de seleção natural que resulta das diferenças entre indivíduos quanto à sua capacidade de obter parceiros. Darwin usou o termo seleção sexual para se referir à seleção de atributos que são vantajosos para obter parceiros, mas não para a sobrevivência. O ponto-chave é que a seleção sexual promove a divergência eficientemente, porque afeta de forma direta o fluxo gênico. Portanto, a seleção sexual atua sobre características relacionadas com a escolha do parceiro. Mudanças na seleção sexual podem causar isolamento reprodutivo e desencadear uma rápida divergência, contribuindo com mudanças no fluxo gênico. Então, aqui nessa imagem didática, podemos compreender de forma bem direta esse processo, pessoal. Em um exemplo hipotético, se surgir uma mutação em uma população de cervos, na qual o indivíduo mutante tenha chifres maiores e mais belos, como nós podemos observar aqui no detalhe, há a possibilidade dele ter maior preferência das fêmeas do que os machos com chifres normais, como aqui no detalhe, pessoal. Assim, a seleção sexual desencadearia uma rápida divergência. Portanto, com relação a uma certa escolha, fica a mensagem: não é culpa sua, é a seleção sexual. Aqui nós temos um exemplo, real de seleção sexual. As penas brilhantemente coloridas dos machos provavelmente não conferem nenhuma vantagem para a sobrevivência, mas conferem vantagem em atrair parceiras, o que supera em média as consequências negativas dessas cores para a sobrevivência e podem até serem prejudiciais ao chamar a atenção de predadores. Então, esse é um caso aqui, entre indivíduos da espécie X. sponsa, conhecidos popularmente como patos carolinos. Então, aqui na imagem nós temos um casal de patos carolinos, a fêmea à esquerda, no caso seria essa aqui, e o macho à direita, pessoal, evidenciando nitidamente a ação da seleção sexual. A seleção sexual foi um fator chave para promover a divergência entre as populações isoladas de drosófilas havaianas. Então, nós temos aqui, evidências de seleção sexual quanto à largura das cabeças em Drosophila heteroneura. Então, observem aí nas imagens, nós temos que os machos de Drosophila havaianas se exibem por meio de lutas para as fêmeas a fim de atrair parceiras. Na espécie Drosophila heteroneura, então nós temos aqui na imagem, seria aqui, essa representação na parte superior. Nós temos um espécime dessa espécie, que é a Drosophila heteroneura. Então, notem aqui no detalhe que os machos têm
cabeças largas em forma de martelo e entrechocam as cabeças quando estão lutando para se apresentar às fêmeas, pessoal. Na espécie Drosophila silvestris, que é representada por esse espécime aqui na imagem, pessoal, os machos lutam pondo-se em pé, como vocês podem observar aqui na imagem, sem bater as cabeças, que não tem formato de martelo. Então, isso é bem interessante de ser notado aí, essas diferenças nas estratégias para atrair parceiras entre drosófilas de espécies diferentes. É provável que a espécie Drosophila heteroneura, que é essa aqui, de cabeça larga, surgiu por mutação de um ancestral que tinha cabeça normal, como a Drosophila silvestris. E por seleção sexual, as fêmeas preferiam os machos com a nova característica que se fixou na população. Então, os dados dos gráficos que vocês podem estar observando aí na imagem, pessoal, foram obtidos, ok, de uma série de testes laboratoriais e parecem confirmar a ação da seleção sexual na especiação entre essas moscas. O gráfico da esquerda, que eu vou detalhar aqui para vocês, como vocês podem estar aí observando, apresenta o número de cópulas completadas pelos machos de Drosophila heteroneura. Então, nós temos aqui, olha, nesse eixo vertical, o número de cópulas. E nesse eixo horizontal, a largura da cabeça do macho em milímetro, pessoal. Então, portanto, como vocês podem estar aí notando, esse gráfico da esquerda faz essa relação entre o número de cópulas, né, completadas pelos machos de Drosophila heteroneura acasalados com diferentes fêmeas em função da largura de suas cabeças. A linha de melhor ajuste indica que há uma relação, como vocês podem estar observando aqui, pessoal, positiva entre o sucesso em copular, como vocês podem ter observado, e a largura da cabeça, pessoal. Ou seja, quanto maior a cabeça, mais cópula. O gráfico da direita, que é esse outro gráfico aí, pessoal, ele compara a largura da cabeça dos machos vencedores com a dos perdedores em combates organizados. Como vocês podem estar observando aí por esses dois diferentes eixos, o vertical e o horizontal. A reta divide, pessoal, o gráfico em seções que indicam quando os machos de cabeças mais largas vencem, nesse detalhe aqui, olha, metade superior esquerda, e quando os machos de cabeças mais estreitas vencem, nesse caso a metade inferior direita. Observe que são bem poucos. Dessa forma geral, os machos com cabeças maiores vencem mais lutas e provavelmente têm mais a preferência das fêmeas, pessoal. Hibridização e fluxo gênico entre espécies. Hibridização. A hibridização ocorre quando há intercruzamento entre populações que divergiram recentemente. Essa divergência entre duas populações, por exemplo, pode ter ocorrido por causa do isolamento geográfico, que reduziu o fluxo gênico e que depois continuou à medida que a mutação, a seleção e a deriva causaram a divergência genética entre os dois grupos. Nas imagens, nós podemos notar a variação fenotípica natural
em borboletas, no caso aqui dessa espécie. Então, nós temos aqui essa variação natural que causa a formação aqui dessa população, né, de indivíduos conhecidos popularmente com o nome de borboleta rabo de andorinha amarela. E aqui nós temos uma variação fenotípica que cria a borboleta rabo de andorinha preta, pessoal. Assim, em alguns casos, a prole híbrida é fértil, em outros casos é estéril, dependendo muito de quanto as populações já divergiram. Assim, em pelo menos alguns casos, o destino dessas proles híbridas determina o curso da especiação, no sentido de que os híbridos, pessoal, poderão retomar o fluxo gênico entre essas populações ou não, permitindo a continuidade do processo de especiação, como no caso dessas borboletas, pessoal. Os híbridos têm aparência intermediária entre as populações de origem. Então, aqui nós temos um exemplo, pessoal, que é o caso das salamandras. Nesse caso aqui nós temos salamandras puras, que são as espécies, e as híbridas, pessoal. Então, observe aqui que a espécie Pletodona theiaei, que é essa aqui à esquerda, ela é uma espécie pura, ok? Ela apresenta pintas brancas, notem aqui no detalhe. E aqui nós temos uma outra espécie chamada de Pletodona shermani, que também é uma espécie pura e apresenta pernas vermelhas, como nós podemos observar aqui na imagem à direita. E no centro, pessoal, nós temos um híbrido natural entre a salamandra pintada de branco e a de pernas vermelhas. Note que ela é intermediária na aparência, tanto para pintas quanto para a cor da perna, pessoal. Então, isso é bem interessante. É por isso que os híbridos eles têm aparência intermediária entre as populações de origem. Aqui, neste outro caso, temos uma situação de hibridização entre orquídeas, que foi realizado pela ação humana, pessoal. Portanto, um híbrido artificial, que é a Epicatileia René Marques, que vocês estão observando aqui na imagem, e que foi originada em 1979. E é um cruzamento de epidendro, pseudoepidendro, que vocês podem observar aqui na imagem, no canto superior esquerdo do vídeo de vocês, com a Catileia claesiana, que vocês podem estar observando aqui no detalhe, no canto superior direito do vídeo de vocês. Em orquídeas é muito comum a criação desses híbridos visando o mercado. E notem, pessoal, a aparência desse híbrido, que ela exibe características presentes nas populações que originou esse híbrido. Em particular, eu gostaria de ressaltar que o epidendro, aparentemente, parece contribuir com o maior número de características fenotípicas, mas a Catileia também contribui. Então, por isso que esse híbrido ele tem uma aparência intermediária, pessoal. O reforço. O reforço acontece quando a prole híbrida tem baixa aptidão e a seleção natural leva a cruzamentos preferenciais e ao isolamento pré-zigótico das populações. A prole híbrida teria baixa aptidão porque surgiram de populações com características que já estavam adaptadas aos seus ambientes naturais, enquanto os híbridos podem ter uma mistura de características novas,
menos capazes de conferir o sucesso na sobrevivência e reprodução, pessoal. Nos cruzamentos preferenciais, a seleção deve favorecer os indivíduos que só escolhem parceiros em suas próprias populações. Portanto, a redução na frequência de híbridos por seleção, chamado reforço, contribui com a especiação ao produzir isolamento reprodutivo completo, pessoal. E aqui nós temos uma representação didática do reforço. Então, notem que a seleção contra os híbridos, pessoal, pode ocorrer quando as populações diferenciadas voltam a entrar em contato físico, um evento chamado contato secundário. Então, notem aqui, olha, nós temos um número de espécies, 2. Com o passar do tempo, nós continuamos tendo 2 espécies. Então, notem aqui o reforço, né? E ou incompatibilidade genética. Então, aqui nós temos uma seleção contra os híbridos, pessoal. Dessa forma, mesmo se encontrando novamente, não ocorre com sucesso a formação de híbridos e as populações seguem de forma separada, mantendo o processo de especiação em curso, pessoal. O isolamento pré-zigótico evolui com muito mais rapidez em pares de espécies simpátricas do que em pares de espécies alopátricas em Drosophila, confirmando a hipótese do reforço. Então, aqui nós temos um exemplo, né, prático dessa situação. Então, nesses gráficos, é possível analisar o grau de isolamento pré-zigótico no eixo vertical. Nós podemos observar que o isolamento pré-zigótico, tudo bem? Em relação à distância genética no eixo horizontal, pessoal, em vários pares de espécies irmãs do gênero Drosophila. O isolamento pré-zigótico é estimado a partir de experimentos laboratoriais de escolha de parceiro. Então, pessoal, um valor zero, como vocês podem estar observando aqui, indica que as diferentes populações intercruzam livremente, como vocês podem estar observando aí no detalhe. Isso é bem interessante. Portanto, 0% de isolamento pré-zigótico, pessoal. E o número 1, aqui em cima, pessoal, indica a ausência de intercruzamentos, portanto, 100% de isolamento pré-zigótico, como vocês podem estar observando em ambos os gráficos. A distância genética, ela, por sua vez, né, ela é estimada a partir das diferenças de frequências alélicas encontradas em pesquisas de aloenzimas, que são formas variantes de uma enzima codificadas por diferentes alelos de um mesmo locus, pessoal. Então, de acordo com os dois gráficos que vocês podem estar aí observando, nós temos que espécies irmãs com o mesmo grau de divergência genética total apresentam muito mais isolamento pré-zigótico quando convive em simpatria, pessoal, que é esse caso aqui de cima. Ou seja, na mesma região, sem nenhum tipo de isolamento físico, do que em alopatria, que é essa outra situação. Ou seja, isoladas geograficamente. Dessa forma, na simpatria, mesmo as espécies podendo manter contato físico, como nós podemos observar aqui nessa representação didática, o reforço contribui para o isolamento reprodutivo. A criação de novas espécies por hibridização. Novas espécies por hibridização podem ocorrer quando os híbridos têm sucesso na sobrevivência e na reprodução. Ou seja, pessoal,
Diferente do que acontece no reforço, quando a seleção atua contra os híbridos que apresentam baixa aptidão, os híbridos formados que não têm aptidão reduzida podem originar novas espécies. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando as populações híbridas ocupam um novo ambiente, geralmente habitats que são diferentes dos ocupados por cada população parental. Então, aqui nessa representação didática, podemos compreender um pouco melhor. Então, nós temos especiação por meio de hibridização. Se a prole híbrida ocupar habitats que são diferentes dos ocupados pelas populações parentais, ela pode ter uma aptidão maior do que as espécies parentais. Então, como nós podemos observar que o número de espécies 2, com o passar do tempo, nós temos 3 espécies. Notem que as 2 espécies iniciais nessa representação didática. Aqui nós temos a formação dos híbridos e notem que a seleção favorece os híbridos em um novo habitat não ocupado pelas espécies parentais. E aqui nós temos a especiação híbrida, pessoal, nesse caso. Logo, na imagem, note que a população de híbridos ocupa um novo ambiente, sem a competição, por exemplo, dos indivíduos das populações parentais. Sob essas e outras novas condições, há a possibilidade que os híbridos prosperem. Então, de acordo com a imagem, ao longo do tempo, 2 espécies, podem originar uma terceira espécie. Então, isso é bem interessante. E aqui nós temos um exemplo na natureza desse caso. Então, notem que a espécie de girassol, chamada de Helianthus anômalus, no centro, pessoal, ela é um híbrido, ok? Por sinal, é um híbrido natural entre as espécies Helianthus anus, à esquerda, e a outra espécie chamada de Helianthus petiolaris, à direita aí do vídeo de vocês. Isso segundo dados genéticos. E essa espécie aqui, essa espécie híbrida, ela vive bem em dunas de areia, como vocês podem estar observando aí na imagem, onde as outras 2 espécies parentais não vivem bem. Assim, a composição genética dos híbridos representa uma combinação favorável. Dessa forma, o contato secundário e o fluxo gênico entre espécies, pessoal, que divergiram recentemente, pode resultar na formação de uma terceira e nova espécie. Zonas híbridas são regiões em que ocorrem intercruzamentos entre populações divergentes e na qual as proles híbridas são frequentes, pessoal. Geralmente, as zonas híbridas são produzidas quando ocorre um contato secundário entre espécies que divergiram em alopatria, como nós podemos observar aqui nessa situação. E aí ocorre a formação da zona híbrida. Notem aqui no detalhe, pessoal. E para ficar mais fácil a compreensão, acompanhem essa representação didática de uma zona híbrida estável, que é uma região intermediária onde a hibridização acontece e as proles híbridas são comuns, pessoal. Na imagem, note que a população de híbridos ocupa uma zona de transição, seria essa aqui, pessoal, na qual não se consegue encontrar diferenças mensuráveis entre aptidões dos híbridos e dos não híbridos. Então, de acordo com a imagem, ao longo do tempo é mantido o número de espécies, como nós podemos observar aqui, pessoal, na zona híbrida. Então, isso é bem interessante. Logo, leiam aqui, olha, a seleção favorece
os híbridos em habitats de transição, como seria esse caso aqui. E um exemplo é a planta Artemisia, encontrada no oeste americano, pessoal. A subespécie Artemisia tridentada, encontrada em elevações baixas, como vocês podem estar observando aí na imagem, pessoal. Ok? Então isso é bem interessante. E nós temos que ela pode ser localizada em planícies de rios, enquanto a Artemisia de montanes, que é essa outra aqui, que compõe a subespécie Artemisia tridentada vaseiana, cresce em altitudes maiores. E essas duas subespécies hibridizam onde quer que façam contato em altitudes intermediárias, pessoal, que nesse caso funcionam como habitats de transição, constituindo zonas híbridas. Além disso, em habitats intermediários ou de transição, as populações híbridas podem ser mais bem adaptadas do que qualquer uma das populações parentais. A genética da especiação. A análise genética da especiação baseia-se em procurar correlações entre marcadores fenotípicos ou moleculares mapeados e a distribuição de características na prole de espécies que divergiram recentemente. Para encontrar os genes que estiveram sob seleção quando as populações divergiram para formar novas espécies, os pesquisadores procuram os alelos associados a características espécie-específicas, pessoal, como as preferências alimentares ou de habitat, como nós veremos no exemplo a seguir. Então, aqui nós temos especiação nos afídeos de leguminosas, pessoal. Os afídeos de leguminosas são parasitas de leguminosas cujas populações geneticamente distintas na América do Norte possuem aptidões diferentes para culturas específicas. Então, de modo geral, pessoal, os afídeos de leguminosas são pequenos insetos que sugam a seiva de vegetais da família das leguminosas, como é o caso do piolho grande da ervilha, que nós podemos observar aqui na imagem, e cujo nome da espécie está entre parênteses. Ok? Os afídeos têm tendência a permanecer nas culturas em que comumente são encontrados. No gráfico que vocês estão observando aí, é possível analisar o resultado de uma pesquisa sobre esse comportamento. No eixo vertical, que vocês podem aqui acompanhar na imagem, está indicada a aptidão, e no eixo horizontal, pessoal, um pouco mais abaixo, as culturas testadas. Nesse caso, a letra A, convencionada como sendo a alfafa, e a letra C é convencionada como sendo o trevo vermelho, pessoal, ok? E no círculo cinza, aqui, olha, no detalhe para vocês, está representada as populações encontradas na alfafa, e no círculo laranja, as do trevo vermelho, pessoal. Então, descobriu-se que os indivíduos da alfafa têm baixa aptidão, como nós podemos ver aqui, olha, no detalhe, quando transferidos para o trevo vermelho, ou seja, quando eles saem de uma cultura e vão para outra cultura, pessoal. E os indivíduos do trevo vermelho, por sua vez, aqui olha no detalhe, têm baixa aptidão quando criados na alfafa, que esse caso bem aqui, mas a aptidão deles é bem maior quando são criados no trevo vermelho, pessoal. Além disso, os híbridos das populações de culturas diferentes
apresentam valores inferiores de aptidão, quando comparados, né, como nós podemos imaginar, aos indivíduos das populações parentais, sinalizando que as populações de diferentes culturas estão divergindo para se tornar espécies diferentes. E isso está sendo possível, né, de acordo com estudos de análise genética, porque há alelos responsáveis pela alta aptidão de um hospedeiro e que levam a baixa aptidão no outro hospedeiro. Assim, esses dados confirmam que em afídeos de leguminosas, os mesmos alelos ou outros intimamente ligados a eles influem na escolha da planta hospedeira e na aptidão no trevo versus a alfafa, pessoal. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção.